on sound. On sound. On sound. Glória a Deus. Eu também cumprimento de novo os amados com a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. É tremendo, é maravilhoso. Eu quero parabenizar os grupos que se apresentaram nessa tarde e noite, nesse lugar. A presença de Deus foi notória. Estão de parabéns, porque são homens e mulheres empenhados e envolvidos, né, com a palavra de Deus. Amém? Vamos ler a palavra de Deus? Eu gostaria de ler com a igreja. Eu não ia ministrar a palavra hoje, irmãos, mas foi tremendo o que o Senhor fez. E estamos aqui para a honra e glória do nome do Senhor, né? João 15, por favor, eu gostaria de ler com a igreja. Eu estou muito feliz, irmãos. Faz assim, Cosme. Eu estou muito feliz de ver o Cosme, o Moniquinho ali atrás, irmãos. Há pouco mais de um mês e pouco atrás, 2 meses, Cosme, quanto tempo que eu não me lembro mais? 3 meses já? Que você esteve internado? 2 meses. Então, Cosme esteve ali internado, irmãos. Ele passou aí pelo vale, não foi, Cosme? Mas ele falou que só o Senhor, irmãos, só o Senhor, a experiência que ele teve, nós vamos marcar qualquer dia, Cosme, para você estar aqui testemunhando, né, o que você passou ali naquele hospital. Foi só você, uma experiência que foi você e Deus, né? Só Deus sabe. E a Moniquinha ali, irmãos, companheira, ajudadora, ali todo o tempo ao lado dele, né? Mônica, diaconisa Mônica. Então, ali, lado a lado, e hoje aí, para a honra e glória no nome do Senhor. A igreja orou pela evangelista Cosme, foi sim ou não, irmã igreja? Sim, né? Vinham as notícias que que não tinha mais jeito, mas o nosso Deus é aquele que dá a última palavra. Então, Cosme ali, fica de pé, Cosme, para a igreja, que alguns não te conhecem nesse lugar. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus? Agradecendo a Deus pela vida do evangelista Cosme. Deus abençoe, Cosme. Está nos devendo aquela feijoada, Maniquinha, tá? Nós estamos aguardando, né, pastor Alberto? Vamos lá, amados. Vamos ler todos. Vamos lá? Jesus falando. 1, 2, 3 e... Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Ele corta... mais fruto, aleluias. Permaneçam. Meu Deus. Se alguém tais ramos, se vocês o meu Pai, glória a Deus. Como o Pai, se vocês tenho dito, o meu mandamento é ninguém
Aleluias. Já não? Em vez disso, a fim 17. Repita para o irmão que está do teu lado. Este é o mandamento que o Senhor nos tem dado. Ame uns aos outros. Olha que coisa linda, irmãos. É tremendo, é maravilhoso. Como o Espírito Santo de Deus, ele fala conosco. E é tremendo que Deus Pai, ele sempre, em todo o Antigo Testamento, quando ele se referia ao povo de Israel, ele se referia como uma agricultura, uma planta, uma plantação. Fala para o irmão que está do teu lado, você é uma plantação de Jeová. Olha que coisa linda, olha que coisa linda, ele sempre se referia como uma plantação. Sabe? Então, é tremendo isso. Quando Deus fala sobre as vinhas, eu não sei porque o meu microfone hoje não veio, né? Mas foi e não voltou. Mas tá bom esse aqui. Então, sempre quando ele se referia à vinha, estava se referindo ao povo de Israel, a videira ao povo de Israel. É tremendo. E quando chega aqui, Jesus chega e fala assim, ó, eu sou a videira verdadeira. O meu pai é o agricultor. Olha que coisa linda. A videira, o povo de Israel era considerado como uma vinha, mas você vê que Jesus veio para cumprir. Jesus é cumprimento do Antigo Testamento. Então Jesus veio para cumprir, irmãos, é tremendo, é maravilhoso. E ele se coloca, eu sou a videira verdadeira. E ele começa a discorrer, é lindo e maravilhoso. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Olha que cuidado, está em Cristo, está capenga, João. Sabe o que ele faz? Ele corta, ele poda. Sabe para quê? Quando você poda uma planta, irmãos, o que acontece com essa planta? A planta começa, irmãos, a florescer. Lá em casa tinha um coqueirozinho lá, né, que ele estava lá feioso, né, e uma plantinha também que eu tenho na varanda há anos, e aquela plantinha estava feia, João. Aí eu cheguei lá, o Altair começou a limpar a planta, aí eu cheguei, peguei, ó, a planta ficou, coitada. Aí quando ele chegou e eu olhei a planta, ele falou, minha filha, o que você fez com a planta? Irmãos, vai lá ver como a planta está. Ela ficou muito feia, mas ela ficou muito feia. Mas quando ela foi podada, ela foi limpa, ela foi cortada, ela começou a florescer de uma tal maneira que ela está viçosa. Na verdade, Altair, ela está verdinha. Então o Senhor faz isso muitas das vezes conosco. Muitas das vezes Ele nos poda. Sabe, Cosmo, muitas das vezes Ele nos faz passar por algum processo, mas para que o nome dEle seja glorificado. Fale para o irmão que está do teu lado, é cuidado de Deus. É cuidado de Deus. Você não está passando por acaso, não é porque Ele não te ame, você está passando porque Ele está cuidando de você. É tão tremendo isso, é maravilhoso. Ele fala que Ele vai podar, Ele vai cortar para que dê mais frutos, João. Sabe, o negócio vai começar a ficar bom, irmãos, quando você às vezes é podado, quando você às vezes passa por um processo. Não é para você ficar no canto chorando, não é para você ficar reclamando, não. É para que você se levante e fale, Senhor, muito obrigado. É o teu nome que está sendo glorificado na minha vida. Aleluia. Se você concorda comigo, levante as suas mãos e glorifique o nome do Senhor. Aleluia. Jesus falava para os discípulos, vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho pregado. Irmãos, a palavra diz assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Irmãos,
Eu tenho um tablet, mas vocês têm aí o livrinho, tá? Eu tenho um tablet de cada vista, mas vocês têm aí o livrinho. Não se aparte dessa palavra. Sabe, tudo aquilo que vier ao nosso pensamento, vamos aqui ver na palavra, o que a palavra de Deus fala a esse respeito. Porque a palavra de Deus, ela é bússola para a nossa vida, João. A palavra de Deus é orientação para a nossa vida. Então eu não posso tomar decisão nenhuma que esteja fora dessa palavra. É tremendo isso. Jesus deixou 2 mandamentos. Eu vou falar o primeiro, eu quero ouvir da igreja o segundo. Ame o seu Deus acima de todas as coisas, é o primeiro. E o segundo, que mandamento é? Ama seu próximo como a ti mesmo. Ama o seu próximo. Quem sabe o que é amar o seu próximo como a ti mesmo, Liliane? É sentir a dor do teu irmão como se fosse você. É olhar para o teu irmão e falar, não, eu estou sentindo, pastor Alberto, a dor que você está sentindo, eu estou sentindo. Aleluia, louvado e exaltado seja o teu nome. Sabe, não é ele, não. O Senhor está nos chamando para viver dessa maneira. E Ele fala assim, permaneçam em mim. E eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto de si mesmo, mas mesmo se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecer em mim. E ele vai falar, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim nada podeis fazer. Irmão, se Deus não estiver no negócio, se Deus não estiver à frente do negócio, pode parar, nem precisa ir. Se as nossas ações estiverem fora dessa palavra, não precisa ir, irmãos, fica dormindo em casa. Porque você vai para o hospital, vai para não sei para onde, e você vai perder tempo. Mas se estivermos orientados por essa palavra, vá na força do seu Deus. Fala para o que está do teu lado aí, vá na força do teu Deus. Vai para os hospitais, vai para os presídios, vai para a rua pregar a palavra, vai para o evangelismo, mas vai pregar a palavra. Aleluia, Deus. Se alguém não permanecer em mim, será como ramo que é jogado fora e seca. Pois ramos são apanhados, lançados no fogo. Irmãos, é tremendo, que nós já falamos aqui sobre a plantinha lá de casa, e ele vai falar no versículo 7, se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês. Irmãos, que palavras são essas? Que palavras são essas? É a palavra de Deus, sabe, Liliane? Elas têm que estar constantemente, irmãos. Você vai andar com essa palavra aqui, sabe? Ela é pregada, ela permanece nos nossos corações, na nossa mente. Se tivermos permanecendo nele. Aí, olha que promessa linda. Vocês pedirão o que quiserem e será concedido. Sabe, Deus está te chamando para um novo tempo. Deus está te chamando para uma nova história. Jaqueline está ali? Jaqueline, Deus está te chamando para uma nova história. Deus está te chamando para um novo tempo. Deus está te chamando para não olhar para a direita nem para a esquerda, mas olhar para o alto, que é de lá que vem o teu socorro. Aleluia, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. É tremendo isso, é maravilhoso isso. A Thaís nos antecedeu aqui e ela falou que nós somos um povo enxertado na videira verdadeira, irmãos. Que coisa tremenda, né? Que coisa tremenda, irmãos. Olha, nós fomos enxertados. Essa semana eu estava em casa e eu vi uma reportagem na televisão que não tinha nada a ver, mas hoje eu entendi que o Senhor já falava sobre a mensagem de hoje. Sabe o que acontece?
Deus prepara, irmãos. Você não pode. Quem explica a Deus? Quem explica a Deus? Então, Deus já está preparando o seu amanhã. Olha aí, profetiza. Deus está preparando o seu amanhã. Por que você está tão preocupado se Deus está preparando o seu amanhã? Deus está preparando, eu não sei o que vai acontecer daqui a 10 minutos, evangelista João Trindade, mas Deus sabe o que eu preciso. Deus cuida de mim o tempo todo. Ele cuida de mim o tempo todo. E eu tenho certeza absoluta que você pode olhar para o lado do teu irmão. Eu gosto disso. Eu gosto que você tem que ser profeta. Fala para ele, Deus tem cuidado de você o tempo todo. O tempo todo, irmãos. O tempo todo Deus tem cuidado. Deus tem guardado você na rua. Deus tem guardado você em casa. Olha quantas balas perdidas, João. E Deus tem cuidado. Olha quantos traçantes passa para lá, passa para cá. E você andando na rua. Então Deus guardando, Deus livrando. E ali você chega em casa, né? Muitas das vezes disperso. Não sabe que uma bala passou aqui, João. É verdade, irmãos. É tremendo. Mas Deus é Deus cuidando de você. É Deus dando ordem aos anjos dele a seu respeito. Aleluia. Você pode descansar. Você pode descansar. Se você está na orientação, está obedecendo essa palavra, você pode descansar no Senhor. E eu estava vendo sentei na sala e começou a passar uma reportagem na televisão. E essa reportagem, João falava sobre uma planta enxertada, uma planta tão bonita, irmãos, uma planta viçosa, nem sei que planta era, já até esqueci, mas era, pastor Alberto, uma planta grande, viçosa, né? Mas era uma planta nova, olha o mistério, era uma planta nova, e ali, quando o rapaz veio, aí perguntou o dono da planta, olha só, irmãos, o homem cultivando aquela planta com tanto carinho, e chega o rapaz que trabalha nessa área aí, que eu não sei o nome, e ele chega lá, e olha a planta, aquela planta bonita, planta nova. Ele falou, eu só queria que essa planta tem não sei quantos anos, ela é nova, mas ela não dá fruto. Olha aí, João, ela não dá fruto, eu queria que essa planta desse fruto. Aí ele, o senhor quer que essa planta dê fruto? É uma planta nova. O senhor quer que ela dê fruto? Foi lá, irmãos, veio com um tesourão. Você não sei quem viu essa reportagem, veio com um tesourão, irmãos, ó. O dono da planta olhou assim, pelo amor de Deus, que homem que chega aqui e vem acabar com a minha planta. E ele olhava a planta assim, irmãos, aquela planta falou, e o homem olhava assim com coisa, meu Deus, agora acabou. E ele pergunta, você crê que essa planta, ela pode brevemente dar fruto? Fale para você do teu lado, você crê que brevemente essa planta que é você vai dar fruto? Aleluia! Louvado e exaltado seja o nome do Senhor, Mônica. E ele falou assim, o homem falou, ele não falou nada, irmãos, ele balançou a cabeça, ele estava tão incrédulo que ele só balançou a cabeça. E ele veio, ficou aquele cotoco, né? E ele veio, ele falou, você está vendo esse ramo aqui? Está vendo esse ramo? Esse ramo é de uma árvore que já deu muito fruto. Olha que mistério, pastor. Era uma planta velha, mas já tinha dado muito fruto. Essa palavra é para você que já deu muito fruto, irmãos, e está achando que tudo acabou, que tudo morreu, que não vai acontecer mais. E ali, ele pegou aquela pedacinho, João, de planta velha, e colocou
junto com a planta nova. Olha que mistério. E colocou junto com a planta nova, enxertou, pastor Alberto, enxertou a planta velha na planta nova. Ele falou: olha, daqui a pouco você vai ver o resultado desse enxerto de Deus na tua vida. Eu quero profetizar na tua vida hoje. Daqui a pouco você vai ver o resultado desse enxerto de Deus na tua vida. E ali, irmãos, foi tremendo. O homem olhou, falei, ele olhou assim. Depois já mostraram a plantinha, irmãos, toda saliente. A plantinha já estava toda saliente, enxertada, evangelista, já toda saliente. Sabe, irmãos, eu não tenho dúvida que quando nós formos enxertados, nós não podemos ficar, João, fora desse enxerto. Nós não podemos, sem ele nada podemos fazer. Nós só podemos dar frutos se estivermos nele. E o nome dele, não, mas eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho uma faculdade, não interessa, irmãos, não interessa, sem ele nada podemos fazer. Nós somos totalmente, Elane, dependentes desse Deus, mas para que dermos fruto, para que venhamos dar fruto, precisamos estar enxertados na rocha, que é Jesus Cristo, amém? Aleluias. Ele fala mais além, se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido os mandamentos de meu Pai, em seu amor permaneço. Irmãos, se você está em Cristo, você precisa ter a mente de Cristo. Você precisa pensar, você precisa, sabe, olhar o teu irmão. Você precisa amar o teu irmão. Sabe como você foi amado? Você tem um Deus que deu o seu único filho para morrer na cruz do Calvário pela mim e pela sua vida. Que amor é esse? Que amor é esse? Que amor é esse, irmãos? Sabe, por isso que vale a pena. Vale a pena. Vale a pena quando você vê, aleluias, alguém passando por uma dificuldade, você vai parar e pensar, meu Deus, primeiramente um Deus tremendo me amou, eu não valia nada, eu não sou merecedora, a graça dele me basta. Então, quando você olha o teu irmão, irmãos, você olha com um olhar de amor. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. É porque eu quero? É porque eu sou boazinha? Não, irmãos, é pelo Espírito. É o Espírito que nos conduz. É o Espírito que nos conduz a amar. É o Espírito que nos conduz de olhar para o irmão com um olhar de misericórdia. É o Espírito que nos faz trazer uma mesa como aquela ali atrás nessa noite. Eu quero parabenizar toda a igreja. Toda a igreja está participando daquela mesa ali, irmãos. É tremendo. Um dia aqui, durante a ceia, irmãos, eu olhei para a mesa. E eu falei assim, meu Deus, o que é isso? A mesa estava abençoada. 2 quilos de uma coisa, 3 quilos de outra. Estava ali. E eu olhei e comecei a orar, irmãos. Eu comecei a orar, comecei a falar com Deus. Deus, que mistério é esse? Um povo próspero. Cadê os prósperos aqui nessa noite? Prosperidade não é só dinheiro, não. Prosperidade é bênção em todas as áreas da sua vida. Aleluias. E ali um povo próspero, um povo que sobe aqui, conta a vitória. Olha aí como está a tua mesa. E falava com o Senhor, irmãos. Falava com o Senhor. E quando as irmãs aqui semana passada falando, falei, não, vamos colocar uma mesa ali atrás. E vamos colocar uma mesa bem grande. Não tinha 1 quilo de nada, irmãos. Pela fé. Fala para o irmão do teu lado, é pela fé. Você quer ver milagre acontecer na tua vida? Abra a boca e profetiza. E ali, irmãos, eu falei, vamos colocar uma mesa bem grande. Aí quando eu cheguei aqui hoje, tinha uma mesa pequenininha. Falei, ei, mas o que é isso, gente?
Falei, ó, vai chegar mantimento. Nem sabia que a Creia e o Ricardo já estavam fazendo essa campanha. Falei, vai chegar mantimento, aonde nós vamos colocar? Não foi, pastor Altair? Aonde vamos colocar, irmãos? Aí, falei, não, vamos providenciar uma mesa maior. E providenciaram a mesa. Eu falei, junta outra aqui, João. Alacinde, Comanabachai, traga mais vasos. Deus quer encher os vasos nessa noite. Mas você precisa trazer mais vasos, mais vasos. Tem azeite descendo, tem unção descendo. Aleluia, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. E ali, irmãos, trouxeram mais uma mesa. Daqui a pouco, sabe quem eu vejo? Vejo o obreiro Ricardo, irmãos, subir na rampa com um carrinho de mão, não carrinho de mão não, um carrinho de supermercado, irmãos, abarrotado de alimento. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Ei, abra a boca e profetiza. Abra a boca. Abra a boca e profetiza. Às vezes abrimos os nossos lábios, irmãos, para falar tanta coisa. Mas abra a boca e profetiza, tá? Aleluia, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Versículo 12. O meu mandamento é este: ame uns aos outros, como eu os amei. Olha isso. Olha isso. Se eu não perdoar, eu não sou perdoada. Se eu não amar o meu irmão, como Deus vai me amar? Amor maior, Ele já deu a sua vida pela minha vida. Ame uns aos outros. 15. Já não os chamo os servos, porque o servo não sabe o que faz ao seu senhor. Em vez disso, tenho chamado de amigos, porque tudo, olha só, irmãos, tudo que eu ouvi do meu pai, eu lhes tornei conhecido. Sabe o que ele está falando? Que tudo que o pai deu, ele tem compartilhado conosco. Receba a bênção do Senhor na sua vida. Receba uma semana, irmãos. Olha, vai destruindo todas as fortalezas, porque Deus tem uma semana abençoada para a sua vida. Profetiza aí na vida do irmão que está do teu lado. Deus tem uma semana abençoada para a sua vida. Só tem uma condição, irmãos: permaneçam. Permaneçam, aleluia, louvado e exaltado seja o nome do Senhor, aleluias, vocês não me escolheram, olha que coisa linda, mas eu os escolhi para irem e darem fruto que permaneça, né? Hoje está quente, hoje eu estou quente, amanhã, hoje eu estou quente, amanhã, que mistério é esse? Hoje eu estou convicta, João Trindade, amanhã já não tenho mais certeza de nada. Fruto que permaneça, fruto que você vai calado, irmãos, você vai estar pregando calado. Que mistério é esse? Você não precisa muitas das vezes nem abrir boca, nem, não, calado. Então, fruto que permaneça. Diz o versículo 17. Permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Às vezes, fazemos muitas orações. Irmãos, eu estou fazendo oração em nome de Jesus e Ele não me atende, João. Eu estou orando e Ele não me atende. Qual sim tem sido o orientador da sua vida? Qual é o direcionamento que você tem buscado? Está de acordo com essa palavra? Está de acordo com essa palavra? Está de acordo com essa palavra?
Como você quer que Deus nos abençoe? Se eu tenho as minhas próprias convicções, se eu tenho as minhas próprias decisões, se eu tenho as minhas próprias escolhas, geralmente a escolha das coisas de Deus, da palavra de Deus, ela fica lá no final. 17. Este é o meu mandamento. Amem uns aos outros. Essa igreja é a igreja do amor. Estou sentindo falta hoje do pretinho neném. Cadê ele? Amem uns aos outros. Não se espantem, irmãos. Vai entrar pessoas aqui nessa casa que nós vamos ficar abismados. Mas esse é o chamado dessa casa. Cadê aqueles que querem se colocar na brecha para que essas almas sejam alcançadas? Aleluias. É preciso amar. É preciso amar. É preciso amar. Pregar para crente é fácil, irmãos. Agora, buscar o perdido lá fora não é fácil, não. Dá trabalho. Dá trabalho. Aqui eu louvo a Deus, irmãos. Aqui nós temos, eu já estou finalizando. Aqui aqui do outro lado mora uma família. E há uns 15 anos atrás, uns 20 anos talvez, né, Thaís? Nós iniciamos um trabalho chamado Sopão às segunda-feiras aqui na praça. E desse trabalho, irmãos, um menino aceitou Jesus. O menino aceitou Jesus, mas todos conhecem o filho da Marinalva aqui, é uma bênção, é uma bênção na nossa vida. É uma bênção na vida da igreja. Tá? Eles são guardiões desse templo. E aquele menino, irmãos, ele foi alcançado 15 anos atrás. 20 anos atrás. E aquele menino parecia que era só uma brincadeira, Liliane. Mas o menino permaneceu. O menino permaneceu. E hoje o menino se casou mês passado, né? E você vê, não é? Você não conhece ele. E você vê, irmãos, a glória de Deus. Então, é necessário que esse trabalho, Márcio, nós precisamos ir para a rua. Cadê o evangelismo? Cadê os folhetos? Cadê a mesa ali na frente? Eu tenho orado para que vidas sejam impactadas, irmãos. E o Senhor falou que ia impactar vidas com a unção que saísse desse lugar. O que aconteceu na quinta-feira? João Vitor foi orar pelo varão lá na rua, irmãos. Senhor, que vidas estejam alcançadas, vidas que passam nesse BRT, vai orando, vai clamando, vai orando, vai clamando. Olha o que aconteceu com a vida da filha do Márcio na quinta-feira, irmãos. Precisamos de pessoas, precisamos de agentes para estar atuando no reino de Deus aqui nessa terra. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. E o Senhor tem falado, é tempo, não é tempo de ficar perdendo tempo, não, é tempo. Aleluias. Aleluias, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Então você que não tem experiência de rua, vem cá, Thaís. A Thaís estava lá em casa essa semana e ela falava comigo sobre uma experiência que nós tivemos nesse tempo de rua, que fazíamos ar livre. Thaís cantava, irmãos. Olha só, Thaís é uma bênção. E Thaís cantava, mas Thaís era rodeada. E eu ouvi os moradores em situação de rua dizer, canta mal pra cá. Caramba, canta, como essa menina canta mal. Sabe por quê, irmãos? Eles estavam, naquele momento, pastor Alberto, eles estavam preocupados com alimento material. Mas o que Deus tinha para aquelas vidas era uma dose mais forte. Uma dose mais forte. Deus está te chamando nessa noite. Deus está te despertando nessa noite para amar almas. Porque eu estava no púlpito de uma igreja, quando Deus me fez aquela pergunta, está até sem um ponto de interrogação ali. E essa pergunta foi feita, e as almas?
E as almas? Te chamei para um negócio diferente na terra. Era uma igreja aqui, irmãos. Olha, era cantores de ponta. Era convidados de ponta. Gente com muita condição financeira. E o Senhor me falou, e as almas? O Senhor está te chamando nessa noite. E as almas? Vem cá, Thaís, fala sobre aquele rapaz que você... Sim. Nós estávamos nesse projeto, né? E eu sempre fiquei muito perto da pastora, né? Porque não era fácil. Eu era muito nova na época. E ela se distanciou, era um dia muito chuvoso. Ela se distanciou e foi para aqui, para baixo do banco, né? Tinha umas pessoas que ficavam ali. E ela parou de frente para um rapaz que ele estava sentado, todo encolhido. Falei para ela que isso é uma coisa que eu nunca vou esquecer. Ele estava todo encolhido e ele estava com as unhas todas pintadas. E ele estava com um semblante triste, sabe? E ela chegou e falou para ele assim: meu filho, Deus te manda voltar para sua casa. Vá para casa. A sua família está te esperando. E ele começou a chorar, era um rapaz jovem. Começou a chorar, e ela levantou um clamor. E ele prontamente levantou e foi embora. E nisso, um ano depois, não sei informar, estávamos vindo para a igreja. E Deus me fez ver aquele rapaz novamente, evangelista. Aquele rapaz com a sua esposa, sua filha grandinha, com a Bíblia embaixo do braço, indo para a igrejinha dele, para Shalom. E eu comecei a chorar, falei, meu Deus, muito obrigado, porque eu tive o prazer de ver esse rapaz voltando para o projeto inicial que Deus tinha destinado para a vida dele. E foi para testificar a nossa fé. Amém? Ele mora próximo à nossa casa, segundo a Thaís. Eu jamais vou reconhecê-lo. E a Thaís sempre diz que sempre passa por ele. Ele continua firme, com a sua Bíblia embaixo do braço e com a sua família. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Deus está chamando uma igreja, fique de pé. Deus está chamando uma igreja apaixonada por almas. Deus está chamando uma igreja, aleluias, que como Ele, hoje estudamos à tarde, um Deus que não faz acepção de pessoas, o Deus que não faz acepção de pessoas, irmãos. Ele entrou na casa de Cornélio, e a família de Cornélio, aleluias, toda receberam Jesus e aceitaram Jesus, e foram batizadas, João, com o Espírito Santo, antes de passar pelas águas. Aleluia, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Aleluias. E os discípulos ficaram admirados. Que Deus é esse? O Senhor está te chamando. Está te chamando nessa noite. Curva a sua cabeça. Eu quero chamar, aleluia, o pastor Paulo Leandro. Eu quero almas. Nós queremos almas, irmãos. Cadê aqueles que querem almas? Cadê aqueles que desejam ganhar almas para o reino? Cadê aqueles que são apaixonados, aleluia, por essa obra, essa missão que nos foi concedida de forma tão miraculosa? Aleluia, aonde foi que deixamos o nosso cajado? Aonde foi que deixamos a nossa missão? Quando foi, João, que resolvemos fazer um descanso? O Senhor nos chama nessa noite para retomarmos a batalha, aleluias, com amor no coração, com a bandeira da vitória, para invadir o arraial do adversário e para retirar os cativos de lá. Ah, pastor, eu não tenho condição. Nós servimos o Deus da condição, aleluias. Nós servimos a um Deus, irmãos, aleluias, que Ele vai aonde não podemos ir. Esse é o Deus que nós servimos. Pastor Paulo Leandro.